A Parashá animada com o Moremicha animado 2.0. Bem-vindos a mais uma Parashá animada com o Moremicha animado. Essa semana, Parashat Vaigash, que em hebraico quer dizer e se aproximou. Nesta versão, vocês perguntam e eu respondo. Pelo menos eu tento. Vamos lá? Moremicha, se eu fosse irmão de Yosef, eu dava um murro nele. Mas isso pode pela Torá? Olha, e se eu disser para vocês que foi quase isso que aconteceu? Yehudá quase se pôs numa situação de avançar em cima de Yosef, dizendo o seguinte: eu não vou deixar o Binyamin aqui. Eu me comprometi com meu pai. Eu disse para ele que eu vou perder o mundo vindouro. Eu vou perder tudo se eu não trouxer de volta o Binyamin para o seu pai. Não vou deixar isso de jeito nenhum. Gente, Yosef já não estava mais aguentando de piedade pela situação dos irmãos que não o reconheciam e por toda essa situação que ele estava sendo muito duro com eles. Neste momento, ele mandou todo mundo sair da sala e se revelou para os seus irmãos. Aproximem-se. Ani Yosef, eu sou Yosef. Haod Avihai, será que meu pai ainda está vivo? Os irmãos ficaram boquiabertos, assustados, começaram a dar passos para trás. E Yosef dizia: não, se aproximem, não tenham medo. Tudo o que aconteceu aqui no Egito foi por um propósito. Toda a nossa história que aconteceu que eu fui vendido, não se sintam mal. Deus planejou algo maior para eu poder sustentar a vocês, ao nosso pai. Na terra do Egito começou a sair as vozes que Yosef, no fundo, não é um escravo. Ele vem de uma família muito nobre, ele é filho de Jacó. Todo mundo falando para Yosef: traga o seu pai para o Egito. E Yosef começou a agitar para de fato isso acontecer, trazer o seu pai para o Egito. Depois de muitos abraços e muitos beijos, Yosef mandou os seus irmãos de volta para casa com carroças, com tudo de bom e presentes do Egito, para mostrar a seu pai que ele ainda está vivo e que ele o espera na terra do Egito. Os irmãos começaram a pensar: como vamos dar essa notícia para o nosso pai? Com certeza ele terá um grande susto, ele pode desmaiar, ele é muito velhinho. Então eles tiveram uma ideia. Serach, filha de Asher, era musicista, tocava o violino. Os irmãos pediram: Serach, vai até o vovô e comece a cantar músicas com a ideia que Yosef está vivo. Assim não vai assustar tanto ele. Serach pegou seu violino e começou: Od Yosef Chai, umelech bemitzrayim, yesh lo shnei banim, Menashe veEfraim. Od Yosef Chai, umelech bemitzrayim, yesh lo shnei banim, Menashe veEfraim. Que quer dizer: Yosef ainda está vivo. Ele é rei do Egito. Ele tem 2 filhos, Menashe e Efraim. O avô Yaakov escutava a menina passeando com o violino e sorrindo. O que será que ela está querendo dizer? Os outros filhos começaram a se aproximar. Naftali, que era o mais ágil: sim, pai, Yosef está vivo. Os irmãos mostraram os presentes, as roupas, a comida e até mesmo a carruagem como um sinal do último estudo que Yaakov fez com seu filho Yosef antes de receber a notícia que ele morreu. A Parashá de Eglá Arufá, quando 2 cidades encontram um morto e nós não sabemos qual foi a cidade responsável por esse assassinato, nós pegamos um animal e sacrificamos ele. Esse animal se chama Eglá Arufá. Foi esse o último estudo que Yosef estudou com seu pai antes de sair de casa. Quando Yaakov recebeu esse sinal, ele realmente acreditou: Yosef está vivo. Deixe-o me ver antes de eu falecer. Respondendo a sua pergunta, meu querido aluno, jamais devemos usar as nossas mãos para tentar buscar a justiça. Não é com a violência ou com qualquer atitude física nós vamos atingir o que é certo. Mesmo que em determinados momentos a raiva supera a razão, nós devemos nos conter e não deixar esse momento acontecer. Yosef também foi muito sábio quando percebeu que os irmãos não tinham mais humor
e energia para poder segurar essa história. Nós também devemos usar o bom senso quando estamos entre pessoas e entender o próximo até quanto ele pode suportar e nós mesmos tentarmos nos entender e nos segurar contendo as nossas energias que muitas vezes são negativas. Mais uma pergunta. Mas, Maramirra, eu acho assim que é mais certo o filho ir no pai do que o pai ir no filho, não? Que pergunta linda. De fato, é o filho que deve ir até o pai e não o pai até o filho. Faz parte da mitzvah de Kibud Av Va'em, honrar o seu pai, é você se locomover e chegar até o seu pai. Porém, a importância de Yaakov para descer a terra do Egito era a vontade de Deus. Estava aí o primeiro embrião do povo de Israel chegando à terra do Egito, e a famosa escravidão do Egito com o povo de Israel estaria nascendo naquele momento, tudo planejado por Deus. De qualquer forma, Yosef, antes que seu pai chegasse, foi até ele com carroças, abraçando ele. Yosef chorou no seu ombro e dizem nossos sábios que Yaakov Avinu recitou Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escute Israel, Hashem é o nosso Deus, Hashem ele é um, como uma forma de agradecer a Deus que Yosef ainda estava vivo e o mérito que ele teve de poder ainda ver o seu filho em vida. Duas coisas muito interessantes aconteceram antes que Yaakov e seus filhos chegassem de fato à terra do Egito. Yehudá se antecipou e abriu uma yeshiva, nos ensinando que o Yehudi tem que estar sempre próximo de um núcleo judaico, de um núcleo de religião, de um centro onde ele pode se aproximar de Deus. E a outra novidade, que nasceu para Levi uma filha chamada Yochevet. Yochevet, que seria a futura mãe de Moshe, Aharon e Miriam, que Maramirra vai contar no próximo Rumash, se Deus quiser. Quando Yaakov chegou à terra do Egito, milagrosamente a fome cessou. Em mérito do grande patriarca Yaakov, o Egito só teve 2 anos de fome. Essa é uma paraxá cheia de sentimentos. Alegria, tristeza, nervosismo. E a mensagem dela é que devemos saber dosar cada sentimento no momento certo e sem exageros. O que a gente chama de equilíbrio emocional. Maimônides sempre dizia: nunca seja muito para um lado, nem muito para outro lado. Às vezes tem horas de ficar triste, mas essa tristeza não pode te abalar. Às vezes tem horas que pode ficar nervoso, mas não pode virar uma qualidade ruim chamado cas, que acaba com a vida da pessoa. E mesmo a euforia, a alegria, ela também tem que ser dosada para não virar palhaçada. Essa paraxá conta todos os tipos de sensações que os nossos antepassados passaram em suas vidas e como eles superaram momentos tão difíceis. Diz aí o que você pensa desses ensinamentos nos comentários do vídeo. Ah, e não se esqueça de se inscrever e curtir o nosso canal. Não deixe de contar paraxá na sua casa, para a sua família e, claro, na mesa do Shabbat. Fui! A Parashá animada com o Moremicha animado 2.0